Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, como é que vão vocês? Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Como é que está a vida aí de vocês? Um forte abraço, Deus abençoe a todos, que você venha experimentar o melhor de Deus, a graça de Deus na sua vida, que o Espírito Santo venha lhe conduzir, lhe instruir, lhe abençoar, que o Espírito Santo venha trazer luz naquilo que está em trevas na sua vida, que venha trazer solução, que venha definir coisas que você pede há tanto tempo. O Espírito Santo ele é vivo, o Espírito Santo ele é real, o Espírito Santo ele é uma pessoa que você pode se relacionar. O Espírito Santo é o seu melhor amigo. Jesus falou que mandarei um consolador e ele será teu amigo. Converse com o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo as suas necessidades, as suas queixas, as suas alegrias. Como diz o apóstolo Paulo, está alguém feliz, cante louvores. Então o Espírito Santo, ele não é uma força, como diz algumas seitas por aí. O Espírito Santo é uma pessoa. Pastor, eu posso conversar com o Espírito Santo de Jesus e Deus? Fique à vontade, querido. Não há erro nisso aí de maneira nenhuma. Você pode se dirigir a Deus, pode se dirigir a Jesus e pode se dirigir ao Espírito Santo. O que você não pode é se dirigir a anjo, arcanjo, querubim, serafins. Mas a Trindade divina, você pode se dirigir de qualquer forma. Amém? Que eles vão entender, né? Não há nenhum erro teológico nisso aí. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos ver os dois modelos de igreja. Hoje nós falamos, da igreja odierna. Eu acho que a igreja odierna é uma igreja abençoada, é uma igreja que Deus tem realmente abençoado, né? E eu creio que Deus ele tem propósitos, né, para a igreja do Senhor. Eu creio que Deus tem feito coisas que têm alegrado o coração das pessoas. Porque independente daquilo que acontece no mundo e acontece na igreja, queridos, a igreja ela é sempre verdadeira. A essência da igreja é Jesus. Jesus é a essência. E a igreja ela sempre vai ser vitoriosa. A igreja ela sempre vai ser uma igreja de poder. A igreja sempre vai ser uma igreja excepcional. Agora, você perceba que existe a placa da igreja formada por homens. E Jesus falou, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, você já percebe que há muitos pastores, muitos líderes, muitos pregadores falando sobre a igreja. E a igreja, queridos, algo que a gente vê constantemente é a questão da Arca de Noé. Que ruim está dentro da arca, pior está lá fora. Por quê? Porque a igreja é formada por homens. Mas você vai ver, queridos, que sempre é 1% daquilo que acontece no meio da igreja que realmente não condiz com a palavra de Deus. Porque a maioria, no seu sistema, a igreja ela é eficiente, eficaz e produz frutos, e frutos dignos de arrependimento. Aí do mundo se não fosse a igreja. Eu estava observando um pregador chamado J.B. Carvalho, um homem inteligentíssimo. Eu gosto, queridos, de homens que têm a unção de Deus, a inspiração divina, e homens que também tenham esse intelecto forte com Deus. E J.B. Carvalho é um desses homens, um dos 6 que eu elegi para poder estar ouvindo, e tirando coisas aprazíveis para a glória de Deus. Que venha subir como nas narinas de Deus como um perfume suave. Então, ele falou o seguinte, que a igreja tem 2000 anos atrás, e ele observando que a igreja é a única instituição de lá até cá, é a igreja. Não existe outra instituição. Então, você perceba que a igreja foi fundada por Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Agora, claro que a igreja ela pode se modelar, é a melhor, ela pode crescer, ela pode evoluir, porque nós somos o corpo de Cristo. Eu, como obreiro, como pastor, como o pessoal fala da linha de frente, e observando como mestre, como doutor da palavra, pela misericórdia de Deus, eu tenho que pegar esses títulos, queridos,
porque foram títulos que foram, eu lutei por isso. E quando alguém faz bacharel em teologia, licenciatura em filosofia e pós-graduação em filosofia, a pessoa tem que realmente exercer aquilo que ela fez. As pessoas falavam para mim, você adotou na Bíblia, eu ficava com meio receio, mas agora não, agora eu tirei essa complexo de inferioridade, show, essa autopiedade e tomei posse daquilo que Deus me deu, né? Então, nós vamos analisar a Bíblia. E desde sempre analisei a Bíblia, a igreja que eu vim, né, a igreja que sempre gostava de analisar a palavra. Eu gosto muito, querido, nós vamos falar sobre isso, mas eu gosto muito das igrejas tradicionais. Das tradicionais mesmo, aquela que desde lá da fundação de 1800 e pouco, tal. Eu gosto dessas igrejas, porque essas igrejas ela tem marcos, ela não se aposta da fé. Pode estar caindo no mundo, mas a igreja está ali, ó. Há igrejas que realmente elas são criadas, você vê muitas igrejas aí com milhares e milhões de pessoas, são criadas, passam tempo, não vou dizer que foi ruim, porque a palavra de Deus se espalha, mas depois se desfaz. Então, nós vamos ver essa questão da igreja do Senhor. Nós vamos colocar aqui dois modelos de igreja, né? A igreja de Éfeso e a igreja de Tiatira. Escreve-te ao Senhor da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podeste sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste com paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti, virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não te arrependeres. Tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você sabe, a princípio, que o homem comeu a árvore do bem e do mal. A árvore do paraíso foi outra árvore que Deus colocou ali, que era um bis, para que o homem também não comesse. Então, foram duas árvores, só para refrescar sua memória. Quando Adão e Eva caíram, a árvore que Adão e Eva comeu foi do bem e do mal. Mas havia outra árvore, a árvore da vida, né? Porque se um homem comesse da árvore da vida, meu amigo, o homem se tornaria um ser excelente, indestrutível, segundo os estudiosos. Não mais poderoso que Deus, mas, digamos assim, algumas prerrogativas seriam muito ilimitadas para o homem. Mas interessante, queridos, que Deus, ele falando para a igreja de Éfeso, ele fala o seguinte: olha, você tem paciência, você é um cara que combate os nicolaítas, né, que eu também aborreço. Você é um cara que tem paciência, trabalha, né, mas eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Né? E sofreste ter paciência, trabalhaste pelo meu nome, não tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o primeiro amor. Lembra-te onde caíste. Eu acho, queridos, que o que falta em algumas igrejas, geralmente é isso, é a junção disso que eu vou falar depois com a igreja de Tiatira, o primeiro amor. Essa igreja era uma igreja boa de doutrina, era uma igreja que praticava a palavra de Deus, os dogmas, né, combatia, tanto que Jesus elogia ela. Eu tenho visto, né, que você tem combatido os nicolaítas. Eu também aborreço. Que tem ouvidos, ouça. Lembra depois onde caíste. E Deus começa a falar sobre as coisas boas dessa igreja. Paciente, que não pode sofrer mal, puseste a prova os que dizem ser apóstolos, não são, tu que achaste mentiroso. Ou seja, é uma igreja, queridos, tradicional, pragmática,
igrejas abençoadas, igrejas por Deus. A Bíblia fala que ele não pudesse sofrer o mal. Você vê que Jesus rasga elogio para essa igreja. Não entra nenhuma heresia nessa igreja. Não entra nenhuma heresia. Agora, o que ocorre? Vem o legalismo. Vem a forma de tratar as pessoas, deixando o primeiro amor, não tratando com o primeiro amor. Queridos, amor sem disciplina é libertinagem, é safadeza, é porcaria, se torna algo fútil, inútil. Agora, severidade sem amor é tirania, é crueldade. E o mundo precisa equilibrar aqui. Ter disciplina com amor e amor com disciplina. É o que falta, é o que eu vejo nas igrejas de hoje. Né? Então, as pessoas elas precisam compreender que nós, queridos, somos a igreja do Senhor. E Deus tinha contra essa igreja que não tinha amor. E eles falam, lembra-te de caíste. Sócrates vai dizer, examina-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, lembra-te aonde caíste. Queridos, quando nós nos conhecemos, nós nos tornamos maiores, melhores, vencedores. Nós nos tornamos proativos, ativos, nós nos tornamos pessoas excelentes. Porque nós devemos conhecer, queridos. Eu, pastor Osés, preciso me conhecer. Eu, pastor Osés, preciso conhecer naquilo que eu sou forte, naquilo que eu melhoro, naquilo que eu posso evoluir, naquilo que eu posso melhorar, naquilo que me trava, naquilo que me faz evoluir, avançar. Claro que eu sempre trabalho naquilo que vai me evoluir, naquilo que me faz avançar, naquilo que me faz proceder. Então, perceba que você precisa ter essa experiência com Deus. Não abandone o primeiro amor. Não abandone, queridos, o primeiro amor. Às vezes as pessoas aceitam Jesus, ela leva tempo na igreja, ela vem para a igreja, tem aquele primeiro amor. Eu já acompanhei muito isso e depois de um certo tempo se esfria na fé. E Deus não quer isso. Deus quer que você exerça o seu primeiro amor. Claro que você tenha que ter paciente, claro que você venha se levantar contra os nicolaítas, contra os falsos apóstolos, contra os mentirosos, né? Que você vai sofrer com paciência, trabalhar no nome do Senhor e não se cansar. Agora que você não vai perder o amor de Deus na sua vida, a essência do amor. Aqui, querido, a igreja que ela mais, digamos assim, partia para o lado da legalidade, da lei. Agora nós vamos ver a igreja de Tiatira, 18 e 19, que diz o seguinte: E o anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e teu amor, e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, aí já vem a porrada, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensinar e enganar o meu servo para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. Você sabe que Jezabel foi uma mulher, na Bíblia, extremamente diabólica, uma mulher possuída por demônios, que fazia coisas terríveis em Israel. E o espírito de Jezabel, ela pode se manifestar, segundo os estudiosos, em homem e mulher. Para todo Acabe tem que ter uma Jezabel. E Jezabel só encontra um lugar para reinar se ela encontrar um Acabe. E todo Acabe, para fluir, tem que ter uma Jezabel. Ou seja, é quando você vê aquele espírito de intolerância, aquele espírito de ditadura, insanidade, você pode perceber que são espíritos de Jezabel. O orgulho, altivez, prepotência, arrogância, o que vale a minha palavra, vai ser assim, acabou, é o espírito de Jezabel. Ela comanda, ela manipula também as pessoas para que as pessoas venham ter medo dela. E queridos, e a Bíblia fala, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profeta,
ensinar e enganar os seus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Porque o que é que Jezabel quer? Ela quer ser idolatrada, ela quer ser amada, ela quer ser exaltada, o orgulho dela quer que as pessoas fiquem bajulando ela. Aí vem a sentença. E dê-lhe tempo para que se arrependa da sua prostituição, e não se arrependeu. Aí o que é que Deus faz? Deus dá um tempo a esse espírito para que ele se arrependa, queridos. Nós vemos aí o caso, mais uma vez, de Flor de Lis, e é exatamente esse espírito que atuou na vida de Flor de Lis, o espírito de Jezabel, né? E você, algumas pessoas traçando o psicológico dela, o perfil psicológico dela, vai trazer isso. Não vi ninguém melhor traçado do que o Caio Fábio. Então, ela acendeu-se de uma forma proeminente, né? E até então, tudo bem. É uma mulher que, da favela, foi deputada federal, foi uma das cantoras gospel mais destacada, né, da sua época. Foi uma mulher que tinha notoriedade, tinha aplausos dos principais meios de comunicação do mundo. Na Globo, dessa Flor de Lis, ia falar Jezabel, mas infelizmente o predinômio pode ser adotado também. Ela tinha programas, teve filmes com ela, teve Fantástico, teve vários programas com ela, só que ela manipulou aquilo para perceber o que? A honra, a glória, querer se sobrepor sobre as pessoas. É por isso que a Bíblia fala, queridos, humilhai-vos perante a mão do Senhor, porque ao seu tempo ele vos exaltará. A Bíblia fala o seguinte: sede simples como uma pomba, né? E prudente como a serpente. Jesus falou: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que suportou a afronta e ignomínia pelo qual Deus assentou à direita de Deus. E aquele versículo que eu sempre falo aqui, que eu sempre vou usar, que é o meu versículo de cabeceira. Já percebi que esse versículo é o meu versículo de cabeceira. Eu sei muitos versículos de cor, né? Eu sei muitos versículos de cor, milhares de versículos de cor. Mas esse versículo, eu gosto do seguinte: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando forma de servo, e como homem tornou-se a aniquilar-se, morrendo por morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou de toda maneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual, ao nome de Jesus, se dobrará todo o joelho que estão na terra, embaixo da terra e no céu, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, é humildade. A Bíblia fala: acomodai as coisas humildes. A humildade, queridos, ela coloca você com o pé no chão. E como eu falo humildade, querido, não é que você queira coisas boas, não é que você queira crescer. Sim, possa crescer, já falei isso para você, mas é a maneira, o modo de você crescer. Não precisa você humilhar os outros, não precisa você pisar nos outros, não precisa você se achar uma pessoa que está acima de todas as pessoas, porque você tem isso, tem aquilo. Acomodai as coisas humildes, seja humilde, querido. Seja humilde, dê preferência em honra aos outros. Seja uma pessoa que venha crescer, mas crescer com fruto dos seus próprios trabalhos, produtos, por meio da sua própria força, aquilo que é lhe devido fazer, faça. E você vai ver Deus abençoar a sua vida. E dê-lhe tempo. Deus dá tempo, queridos. Deus dá tempo para um homem se arrepender. Deus dá tempo para um homem voltar ao primeiro amor, aquilo que ele falou para a igreja de Éfeso. Volta, lembra de Carístico, volta para o teu primeiro amor. Queridos, todos nós podemos em algum momento estarmos equivocados, ludibriados, mas o homem sábio, o homem sensato, o homem que domina a si mesmo, ele vai parar e ele vai ver: até aqui eu posso ir, daqui eu não posso ir, eu vou voltar ao primeiro amor. É um homem, ele vai examinar a si mesmo. Alguém já dizia que o passarinho ele pode pousar na sua cabeça,
mas ele não pode fazer nem fazer as suas necessidades fisiológicas. Eu vi uma história hoje, achei interessante, que havia uma senhora, e essa senhora entrou no ônibus, já de idade, e passou uma jovenzinha perto dela, cheia de sacola, e o lugar que era reservado para aquela senhora, aquela jovenzinha passou na frente e sentou no lugar daquela senhora. E aquela jovem, ela percebeu que ela tinha cometido um equívoco, um erro, mas só por desboche, porque tem gente, queridos, que infelizmente está no engodo, está na mentira, não quer ouvir a verdade, por mais que você fale, e vai ter que pagar as consequências, tem que pagar as consequências. E aí o que ocorre? Aquela jovem perguntou, mas senhora, a senhora, eu passei aqui, empurrei a senhora com essa sacola, sentei na sua frente e você não falou nada. Ela falou, minha filha, eu não perco tempo com coisas fúteis, inúteis. A vida é muito curta. E a viagem vai ser muito curta. E seguiu em frente. Ou seja, ela não se deixou levar por atitude de uma jovem tola, inescrupulosa, insana, tirana. Porque, queridos, o mundo está cheio de pessoas assim. E se você tem que estar com seus olhos voltados para Jesus. E o que aconteceu? Queridos, aquela senhora saiu, deu uma lição de moral para toda a humanidade. Então você não precisa brigar por tudo. Não. Quem lhe defende é Deus. Quem lhe honra é Deus. Quem lhe abençoa é Deus. Eu vejo às vezes as pessoas brigando por tudo, brigando por coisas fúteis, inúteis, vis, banais, frívolas, pérfidas, sórdidas. Mas, queridos, o sábio ele se afasta. O sábio ele não entra em questões loucas. Existe um homem de Deus, queridos, e existe um homem que não é de Deus. E existe aqueles homens que é tolo, tolo. E o tolo precisa sofrer o dano. É como diz Tito, ao homem iracundo, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Eu amo esse versículo. Amo. Mas vamos lá. Eis que porém uma cama, eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependerem das suas obras. Queridos, o mal se paga. Aqui se faz, aqui se paga. Não existe de você pagar o mal lá no céu ou no inferno. Não. O mal você começa pagando aqui. Porque, queridos, Deus tem informação que nós não temos. Deus tem ferramentas que nós não temos. Deus tem circunstâncias que nós não temos. E perceba que três coisas aí. Primeiro, Deus dá o tempo de a pessoa se arrepender. Deus vai dar o tempo da pessoa se arrepender. Segundo, Deus vai agir e veja o que vai acontecer. E ferirei a morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e corações. E darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, todos dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, lhe darei poder sobre as nações. Queridos, a autoridade é um princípio, é uma conquista. A autoridade é um princípio, é uma conquista. A autoridade não é uma filosofia, é uma conquista. Você se aposta dela ou não. Então, o que vai acontecer? Primeiro ele lança, né, no leito. Depois vem o versículo 23, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e coração. O pecado, queridos, ele destrói um homem. O pecado, ele afasta o homem de Deus, e o pecado é fatal. Eu desenvolvi esses três itens mais de 20 anos atrás. O pecado afasta o homem de Deus, o pecado destrói um homem, e o pecado às vezes pode ser fatal, queridos. É por isso que Deus fala
dele tempo, porque Deus deixa as pessoas à vontade para pecar. Deus deixa as pessoas à vontade. Às vezes você vê pessoas cometendo coisas absurdas. Queridos, olha o caso que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Olha o caso que aconteceu com essa menina, que o bebê foi abortado. Olha o caso em si. Olha o caso com Flor de Lis. Olha o caso, queridos, de pessoas que se acham deuses, que se acham poderosas. Mas, queridos, Deus dá um tempo para essas pessoas se arrependerem. Que haja metanoia na vida dessas pessoas. E minha oração é que as pessoas se arrependam, que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. Que as pessoas elas reconheçam Jesus e ela faça aquilo que é necessário fazer. Ela faça aquilo que seja com equidade ela fazer. E ela tem uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Mas as pessoas não querem. As pessoas querem viver na sua própria carne. As pessoas querem transformar as pedras em pães. As pessoas elas querem subir ao pináculo do templo e receber a glória. As pessoas elas querem ser vistas, elas querem sentar nos primeiros lugares. Elas querem, com seus longos filactérios, chamar atenção. As pessoas elas querem chamar a honra e a glória de Deus para si. Infelizmente, queridos, infelizmente, é o que nós vemos no dia de hoje. Alguém já dizia, eu vejo a Bispa Cléo, tem 6 sábios que eu ouço o tempo todo. E tem tantos outros sábios que já ouvia antigamente, queridos. Porque todos os homens de Deus ele tem algo para dizer. Todo homem de Deus que tem algo para dizer. E você tem que examinar tudo e reter bem. Às vezes você vai ver um cara na igreja ali pegando algo. Às vezes não tem um linguajar rabuscado, mas vai encaixar para você. E a Bispa Cléo, ela falou sobre isso, que, queridos, as piores pessoas hoje estão nas igrejas evangélicas, infelizmente, protestantes, porque tem aqueles que são de Deus, mas não são. E alguém fez a pergunta a Deus, Deus, vamos separar. O próprio Jesus, várias vezes você vai ver pessoas na Bíblia falando, eu vou te separar, Jesus. Esse joio no meio do trigo, Jesus falou, não. Quem vai separar é os santos anjos naquele grande dia, para que se eu tirar o joio, o trigo vai sofrer. Eu vi uma ilustração do que é o trigo e o joio, que é semelhantemente iguais. Você vê pessoas na igreja com caras e bocas, pessoas fazendo aquela performance, pessoas fazendo aquela teatragem. Queridos, olha o caso de Flor de Lis. Meu Deus, aonde é que nós vamos chegar? Quem imaginaria que sã consciência, queridos, que em pleno século XXI, a igreja protestante, eu não vi algo tão nefasto, né, como esses dias, uma mulher que era pastora, uma mulher que gravava CDs, DVDs, tinha uma obra fantástica, o que é de César é de César, uma mulher que acendeu-se pelas suas qualidades, porque ela chegou pela qualidade que ela tem, embora os meios foram escusos, mas ela teve chance de abortar essas obras pérfidas e sórdidas e não quis, e pagou o preço. Infelizmente, queridos, e veio o quê? Veio a morte da sua carreira, a morte da sua reputação. Então, queridos, que possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor. E com vara de ferro a regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-te-ei a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa igreja, ela é libertina, a outra era caxias demais, a outra era autoritária, a outra igreja, a igreja de Éfeso, era a igreja zeladora. Precisou de um pequeno ajuste, né? Essa daqui não, essa daqui ainda foi pior, essa daqui permitia a libertinagem, permitia o pecado, a institucionalização de pecado que Deus não aceita. É por isso que eu falo, eu acompanho vários pastores há muito tempo, nacional, e os maiores pastores do mundo, há muitos anos, há 20 a 30 anos atrás, desde a minha tenra idade. E o que vai diferir, queridos, um pastor ou outro, é a questão da palavra de Deus, da sua doutrina, da sua dogma. Agora, se ele grita, se ele trabalha com um sal grosso,
Claro que tem que ter as rédeas, né? Tem que ter a doutrina. Mas é um problema dele que ele vai dar com Deus. Agora, se ele começar a trazer coisas banais para dentro da igreja, prostituição, adultério, trazer lascívia, promiscuidade, idolatria, feitiçaria, queridos, aí já entra no dogma, e aí a igreja já é reprovada e esse pastor é reprovado. Eu conheço um pastor de 30 anos atrás, queridos, que eu acompanho até hoje. É o temperamento dele. Pastores que falam lentamente, pastores que falam agressivamente, mas são homens de Deus. Para mim não diz nada a vida dele, a atitude deles, até a doutrina dele. Mas os dogmas, vocês vão ver, um encaixa com o outro. Ó. Jesus é o Senhor, a palavra de Deus é o centro. Acabou. Acabou. Então nós estamos vivendo hoje, queridos, esse momento. Então essa igreja, ela passou por esse momento de libertinagem, né? E pagou preço. Mas a quem venceu, Deus deu direito de reger as nações, o poder de reger nações. Nós vamos reger as nações, queridos, com o cetro do Senhor, com a vara de ferro, em nome de Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, queridos, que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Espero que essa mensagem venha iluminar a sua vida, venha falar contigo, porque antes de eu ministrar você, eu ministro a mim. Antes de eu falar para você, eu falo a mim mesmo, como diz Erasmo de Roterdã, fala-te a ti mesmo. Então, que Deus abençoe o seu corpo, Deus abençoe a sua alma, o seu coração, lhe dê um final de semana, um dia abençoado para a glória de Deus. Amém? Shalom!